Paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Ele é bom o tempo todo. Tempo todo. Ó Pai querido e amado, nós queremos consagrar esta ministração em Tuas mãos. Que o Senhor me diminua para que Tu cresças. Porque estamos aqui por causa de Ti. Nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Que nós possamos sair daqui com uma palavra que venha avivar nosso coração, que venha abrir a nossa mente e que venha nos deixar cada vez mais pertinho do Senhor. Deus, nós te chamamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, o Senhor é bom mesmo. Vamos abrir em 1 Reis 19:9. 1 Reis 19:9. História de Elias. Elias, profeta de Deus, um homem ousado. Que Deus usa a história dele nesta noite para nos mostrar e nos revelar grandes coisas, eu creio. Amém? Elias 19:9. Aqui é falando de Elias já. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Somente isso. Eu quero começar essa ministração através desta pergunta que Deus faz para Elias. O que Elias estava fazendo naquela caverna? Deus fez essa pergunta, mas ele já sabia a resposta. Mas Deus queria mostrar para Elias que aquele lugar não era um lugar para se ficar. Porque o que Deus tinha para Elias estava do lado de fora e não dentro. Amém? Deus está falando para mim e para vocês nesta noite que o que Ele tem está fora, não está dentro. Não está dentro dessa caverna. Uma caverna muitas vezes emocional, uma caverna que nos prende num passado, uma caverna que nos prende numa culpa, numa rejeição, num medo. E Deus está dizendo o seguinte: caverna não é lugar para ficar. Porque o que eu tenho para você está fora. E Deus estava dizendo aquilo para Elias. E eu vou repetir de novo para a gente guardar isso. Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Elias, ele fugiu, estava naquela caverna. Mas aquele momento, diferente do capítulo anterior, onde Deus pede para Elias levar uma mensagem para o rei Acabe, uma mensagem para um rei que naquela época era o pior rei de todo aquele tempo, casado com Jezabel, também uma mulher má. Mas Elias, com a ousadia que Deus colocou nele, levou uma mensagem para Acabe dizendo que nem orvalho e nem chuva haveria, segundo a palavra dele. E olha só, naquele momento, aí sim, Deus pede para Elias se esconder, ir para o Oriente, ficar no ribeiro, perto do Jordão. Mas nesse momento, Deus pediu. Quando Deus fala, Deus cuida. Quando Deus usa, Deus cuida. E o que Deus fez naquele momento? Olha que Deus de detalhes. Deus levou Elias para aquele ribeiro onde, em tempos de sequidão, Deus colocou um ribeiro com água perto de Elias. Isso é algo natural, recursos naturais. Mas Deus
pega as coisas naturais e transforma em sobrenaturais. O que Deus também fez? Deus, através de corvos, mandou levar para Elias o alimento, o pão e a carne. Deus conecta as coisas naturais com as coisas sobrenaturais. Por quê? Porque aquilo que depende de nós é para fazer, mas aquilo que depende de Deus é para confiar. O que depende de Elias? O que estava dependendo de Elias naquele momento? De pegar água do ribeiro. Isso era parte dele. O que depende de nós? Orar, buscar o Senhor, acordar cedo, trabalhar, estudar. É isso, depende de nós. Mas as coisas difíceis é para Deus. Aquela porta difícil que a gente não consegue abrir, mas não é para a gente mesmo, é para Deus. Aquele caminho que só Deus pode abrir é Ele. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Por que é um Deus de detalhes? Porque quando a gente olha no capítulo 17 e no versículo 4, Deus fala que Ele já tinha ordenado os corvos para levar o alimento. O que significa isso? Muito antes de Elias chegar naquele ribeiro, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha ordenado os corvos para levar os alimentos. Antes mesmo da gente sair do deserto, Deus já preparou a terra prometida para cada um. Antes mesmo da gente imaginar o fim, Deus já sabe exatamente como vai terminar. Deus não falou que Ele mandaria os corvos. Deus não falou que vai mandar. Deus mandou. Deus mandou. Olha que Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Quando a gente menos espera, Deus está trabalhando na nossa vida. E é o que estava acontecendo com Elias. Ele vai, manda uma mensagem ruim, porque Elias não foi lá profetizar coisas boas para o rei. Mesmo sabendo da maldade daquele rei, Elias fez exatamente o que Deus mandou. Muitas vezes o cristão não faz aquilo que Deus manda por vergonha, por medo de ser rotulado, com medo de ser excluído. Mas Elias não. Elias, com a ousadia dele, ele não foi bajular o rei, ele foi falar exatamente aquilo que Deus pediu. É essa a diferença. Como nós queremos nos posicionar? Como nós queremos nos posicionar? E Elias nos deixa essa lição. Uma outra coisa que eu até anotei aqui para não esquecer, do Deus de detalhes. Quando eu li 2 vezes que Deus pergunta: o que fazes aqui? O que significa aqui? Deus já estava esperando Elias na caverna. Deus não fala aí, Deus fala aqui. Deus está dividindo o mesmo espaço com Elias. É isso. Deus já sabe da nossa fraqueza. E Deus já sabia da fraqueza de Elias naquele momento. Mas Deus, diferente do homem, Ele não vira as costas. Deus não vira as costas. Deus falou, Deus não é como a gente, porque no lugar a gente falaria: caramba, Elias, você viu corvos levando alimentos, e viu tantas outras coisas que a gente vai mencionar aqui. Mas Deus já estava cuidando de Elias. Olha que Deus de detalhes. E aí Elias estava bem, né? Água fresca, comida, sombra, uma vida pacata, tranquila.
Tava de boa Elias lá, mas secou o ribeiro. Secou o ribeiro. E aí secou o ribeiro porque Deus se cansou de Elias? Não. Porque Deus queria levar Elias para um novo estágio de experiência com ele. Deus queria levar Elias para experimentar coisas novas com ele. E para isso a gente precisa sair da zona de conforto. E precisa ir para o fronte. É o que aconteceu com Elias. Deus disse: Elias, se prepare e vai para Sarepta, porque lá tem algo separado, preparado já para você experimentar coisas novas. Mas às vezes a gente confunde as coisas, porque quando as coisas começam a ir mal, ou quando a gente acaba saindo um pouquinho daquele conforto, a gente já começa a reclamar. A gente já fala: por que eu sofri esse acidente? Por que eu perdi esse emprego? Por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com o meu casamento? A gente já começa a reclamar. Mas não. Deus quer nos levar a ter um nível maior de intimidade com Ele. E é o que aconteceu com Elias. Elias vai para Sarepta. Lá já tinha uma viúva, que Deus já tinha preparado tudo. Elias encontra essa viúva, um filho, com praticamente nada na casa, nada, um pouquinho só de farinha e azeite. Só. E Elias chega, pede para que ela fizesse um bolo para ele. E ela disse que era praticamente a última refeição dela e do filho. E aí é só esperar a morte. E Deus, através de Elias, começa a fazer o quê? A multiplicação. Aquela farinha e aquele azeite nunca faltou na vida daquela viúva. Porque toda vez que ela usava, tinha mais. Toda vez que ela usava, tinha mais. E aquela passagem da Bíblia, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque isso não é louco? Como? Se a gente pegar um pouquinho lá todo dia, um pouquinho, acaba. Não é louco? Como? Já parou para pensar um corvo levando alimento? Isso é louco. Mas é isso mesmo. Deus não se explica. Deus não se explica. E aí Elias tem mais experiência, porque ele vê aquilo acontecendo através dele. Mas não parou aí. Aquele filho daquela viúva adoece e morre. E aí, tudo aquilo que aquela viúva tinha visto, toda aquela abundância, todo aquele milagre da multiplicação, ela se esqueceu e achou que foi Elias que levou maldição para dentro da casa, porque o filho morreu. Olha como nós temos a tendência de nos esquecer tão rapidamente das coisas boas. Por mais que a perda de um filho fosse tão doloroso, mas não motivo para culpar Elias. Mas Elias se prostra e clama ao Senhor. E clama ao Senhor. E o Senhor, na sua infinita bondade, sopra a vida nova naquele rapaz. Elias viu tudo isso. Elias presenciou tudo isso. Mas não acabou, porque Deus tinha muito mais para fazer através de Elias. Muito mais, muito mais. Deus fala para Elias assim: agora, Elias, já se passaram aí 3 anos, volta e procura o rei Acabe. Agora era a hora de voltar.
Porque, como em Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, mas há tempo de se calar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E agora era tempo de Elias aparecer. Elias aparece para mostrar para o rei Acabe o porquê não chovia e quem era o Deus de Israel. Elias aparece para o rei Acabe. O rei Acabe já furioso, claro, achando que Elias era o grande causador de toda aquela situação, uma situação de miséria, 3 anos não chovia. E aí Elias desafia o rei Acabe e todos os seus profetas de Baal, porque aquele povo estava vivendo aquilo porque eles se distanciaram de Deus. Aquele povo estava vivendo aquela situação porque eles estavam adorando Baal e não Deus. Entenda, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus o tempo todo. É o nosso Criador e o nosso único e suficiente, eterno Salvador. E ponto final. Não há discussão. É Ele. E é tudo para Ele. Então Elias desafia e fala para o rei: reúna todos os seus profetas e vamos subir o monte Carmelo. E lá veremos quem é o rei de verdade, quem é o Deus de verdade. E foram 450 profetas. E Elias lá. Elias com 2 bezerros. Fala então para os profetas: escolha um, vamos levantar um altar, vamos preparar um holocausto, e o rei e o Deus que responder com fogo, esse sim é o Deus. E aí eles escolhem, prepara a madeira, corta o bezerro em partes e começa lá a clamar pelo rei Baal, pelo Deus Baal, e fala e clama e nada acontece. Passando já quase meio-dia, Elias zomba de todos os profetas e fala: e aí? Cadê o sinal? Fale mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. E eles começam a se cortar, porque era costume daquela época. E Elias falou: chega, basta. Elias prepara o holocausto, ainda pede para colocar e jogar água, molha tudo, clama ao Senhor, e Deus responde com fogo, queimando toda a madeira, todo o holocausto, e fazendo o fogo lamber o chão e toda aquela água. Naquele momento, Elias vê os 450 profetas caindo, morrendo. E olha só, ele fala para o rei Acabe: desça, vai beber e vai comer, porque uma grande chuva está por vir. E olha que Deus de detalhes novamente. O pastor falou no início e veio de encontro com o que eu já tinha preparado aqui. Ele olha uma nuvem pequena, mas tão pequena que cabia na palma de uma mão. E Deus usa aquela nuvem pequena para mostrar que não é tamanho que faz o que Ele quer. Que de uma nuvem pequena, grandes coisas podem acontecer. E desta nuvem pequena, uma forte chuva caiu naquele lugar.
E aí, eu falei dessa história para chegar no início, de quando eu comecei a ministrar. O que Elias estava fazendo na caverna? Ele tinha acabado de ver tudo isso acontecer. Mas Jezabel, quando soube o que aconteceu, ela ficou irritada, irada, revoltada e ameaçou matar Elias em 24 horas. E aí começa a mensagem. Elias deixou que o pior sentimento entrasse nele, o sentimento do medo. Ele sentiu medo e o medo paralisou Elias, bloqueou Elias, fez Elias esquecer de tudo que ele viu em milagres. Nada disso foi suficiente, porque o medo entrou no coração de Elias. E Elias fugiu. E Elias quis se esconder. Quem era Jezabel comparado com tudo que Elias tinha vivido? Quem era? Que poder Jezabel tinha diante de um Deus que derrotou 450 profetas, que mandou corvos alimentar, que mostrou, que fez tudo isso, que fez a multiplicação do azeite, da farinha, soprou vida nova naquele menino. Quem era Jezabel? Que ameaça era essa capaz de fazer Elias se esconder? Essa história mostra que não é só Elias, que isso não acontece só com Elias, que isso também pode acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente. O medo pode nos paralisar. E não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que cuida de nós em detalhes, que haverá dias maus, haverá dias bons, mas em todos os dias Deus estará conosco. Haverá sim dias de abundância, haverá dias sim de sequidão, mas todos os dias Deus estará conosco. Haverá dias que nós iremos comemorar, haverá dias que nós iremos chorar, mas todos os dias Deus estará conosco, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E é nesse processo que Deus quer que nós estejamos mais perto dEle, que possamos ter mais experiência, aumentar o nosso nível de relacionamento com Ele. Mas Deus já estava lá na caverna, como eu mencionei. Deus já estava lá esperando Elias, para tratar de Elias, porque Deus não tinha terminado a história com Elias ainda. Elias ainda tinha muita coisa para fazer. E aí o medo de Elias era tão grande que nem um anjo conseguiu tirar Elias. Levantava e Elias caía. Elias entrou na caverna, teve vento forte, teve tempestade, teve fogo, mas não tirava Elias da caverna. Porque tem hora que é só a voz de Deus. É o que aconteceu com Elias. Foi a voz de Deus que tirou Elias para fora. Foi a voz de Deus que fez Elias despertar daquele momento que ele estava vivendo. Por isso que é fé pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, para trabalhar naquele medo talvez, para trabalhar naquela insegurança que nós estamos talvez passando, sentindo, para trabalhar naquela angústia, naquela dúvida,
nós precisamos é ouvir a palavra de Deus, porque é ela que nos direciona, é ela que nos traz clareza, nos traz a certeza. Não é um amiguinho do lado, não é. Às vezes não, sempre é Deus. Sempre é Deus. E essa passagem mostra que Elias saiu da caverna porque Deus chamou ele para fora. E aí, Deus pede para Elias ir para Damasco, porque Elias ainda tinha muita coisa para fazer em Damasco. Ele tinha que ungir o rei da Síria, o futuro rei da Síria. Ele tinha que ungir o futuro rei de Israel. Ele tinha que preparar esqueci o nome. Ele tinha que preparar Eliseu para ficar, Eliseu para ficar no lugar dele. Ele tinha muita coisa para fazer ainda, porque o Deus que começa uma boa obra, Ele termina, porque Deus tem uma história para cada um de nós, e quando Ele tem, nada o impede. O que pode atrasar um pouquinho, não é Ele, é a gente, é a gente. Eu escutei uma vez uma ministração do pastor, e ele disse exatamente isso, que o inimigo não tem poder de reter as bênçãos do céu. Só quem retém somos nós, pela nossa desobediência, pela nossa teimosia. A gente entra na caverna, e a gente entra e sai da caverna, a gente entra da caverna, e a gente está achando que Deus vai ficar com dó e vai colocar a gente lá na frente, só porque esse pedaço está difícil. Não. A gente vai começar da onde nós paramos. Se está difícil aqui e a gente parou, Deus não vai colocar lá na frente. A gente vai começar daqui, da onde nós paramos. Então que nesta noite a gente possa sair daqui com essa mensagem que Deus é um Deus de detalhes, que Deus prepara todas as coisas, e que se Ele trouxe eu e você hoje nesta noite, é porque só você e Ele sabe o que está acontecendo. E que essa mensagem entre no coração de cada um de nós, e que nós possamos sair daqui como pessoas ousadas na palavra de Deus, como pessoas que quando a gente estiver passando por um processo, a gente lembre-se de que Deus já preparou tudo, que Deus já fez tudo. A gente está angustiado hoje, mas por quê? Deus já cuidou do amanhã. Deus já fez tudo. Mas vamos nos lembrar daquilo que é natural, daquilo que depende de nós. Deus espera que façamos, porque aquilo que é dele, não vamos